E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para mais um Plenicast, podcast da Plenitude. Você pode ver que tá meio diferente aqui hoje. Eu não sou o Hugo. O Hugo mudou um pouquinho, viu que ele ficou tá mais baixinho agora. Mais baixinho, mais magro. Não, mais gordo, quer dizer. Um pouco mais velho. Exato. Tudo bem, gente? Pra você que não me conhece, Rodrigo Bibo, do site podcastbibotalk.com, autor da Thomas Nelson, e já participei 2 vezes desta mesa do outro lado. Agora estou aqui. E terceira vez aqui já. Terceira vez aqui já, e agora como host. Isso. Agora é o que eu sei fazer, né? E, gente, isso eu sei que você ouve de vários youtubers que você acompanha, mas é porque é verdade mesmo. O seu comentário, o seu like, ajuda os algoritmos do YouTube a entender que esse vídeo é relevante. E esse vídeo é muito relevante. Vou deixar você, Bibo, fazer a apresentação aí. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado por confiar no meu trabalho. Isso aqui é nóis. Gente, hoje estou aqui com 2 amigos para falar de um tema que é muito legal. E a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, foi algo que eu conheci, sei lá, tem uns 3 ou 4 anos. 5 anos atrás. 5 anos? Nossa, enfim, mudou a minha vida, mudou a minha concepção. Como foi bom conhecer irmãos e irmãs que pensam a fé cristã e dialogam com a ciência, né? Tem várias formas de dialogar com a ciência, a gente vai aprender tudo isso hoje. Eu tô aqui, abre a câmera, senhoras e senhores, Roberto Covolan e Marcelo Cabral, aqui no Plenicast. Muito bom, Roberto, te ter aqui neste podcast. Satisfação minha estar com vocês. Já estive no seu canal algumas vezes, primeira vez aqui no Plenitude, e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É nóis. Marcelão, bonitão, no shape. Olha, o Roberto também tá um coroa super enxuto. Hoje tá mais moderno. Com essa camiseta de short. Ficou demais essa camiseta. O Roberto, ele tá de bermuda, tênis e camiseta. É o auge. Isso aí pra mim chegou no auge. Marcelão, seja bem-vindo aqui. Obrigado pela tua presença. E você tá muito bonito também com esse novo corte de cabelo. Seus olhos, meu querido, mas são obrigado. Pra mim tá... de fato, pra mim tá aqui é uma honra. E como eu disse, conversar com amigos e de um dos temas que eu mais amo na vida é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Posso começar? Manda ver, eu só tô aqui de carona. Tá de carona? Tô de então carona. Eu vou tomar conta aqui, porque o que eu gosto de fazer é de conversar e é de hostear podcast. Quando eu tô do outro lado é novidade pra mim, porque eu tô sempre desse lado aqui. Mas, meus amigos, quero começar com a pergunta básica, porque tem uma audiência muito legal esse podcast aqui da Plenitude, um trabalho, realmente aproveitar aqui, Diogão, pra falar, elogiar essa iniciativa de vocês. Eu sei que começar um podcast e manter um podcast não é fácil. E, vocês têm feito um trabalho muito legal. Obrigado por essa porta que vocês abrem aí para os autores, para divulgar boa literatura. E por essa abrangência que vocês têm. E, muito legal mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, a ABC2. Roberto, que já foi presidente, fundador, patrocinador, sei lá o que tudo que já foi. Hoje em dia é mantenedor, o que ele é? O Deão, ele é o Ancião. Ancião, exato. Já que é um podcast grande, ele é o ancião. Olha, não existe esse cargo oficialmente, mas se existisse, ele seria o presidente emérito da Presidente emérito, quero. Mas, Roberto, explica para nós aí, por gentileza, o que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. A ABC2, nós a definimos como uma comunidade ponte. A ideia é estabelecer uma conexão entre o meio acadêmico e a igreja. Na verdade, assim, a ABC2 ela pretende ser um ministério que serve à igreja sobretudo. Mas a ideia, como o Guilherme Carvalho sempre reforça, é essa questão do diálogo entre o campo acadêmico, científico-acadêmico, e o campo da igreja, da teologia, da fé cristã. Ele não pode ser estabelecido simplesmente com estudos, com papers, com livros e tal. Ele precisa de pessoas. Boa. Então, a ABC2 é uma comunidade ponte que conecta o meio acadêmico e a igreja cristã. Essa relação fé e ciência se dá desde quando? E porque hoje parece uma coisa meio distante e tal. Então, mas sempre foi distante? Não, que a gente queria entender um pouquinho isso. Bibo e Diogo, vejam, a questão é a seguinte: existe uma visão amplamente disseminada na sociedade e equivocada de que ciência e fé são 2 coisas que se contrapõem desde sempre. E em geral, quando você coloca essas 2 expressões uma perto da outra, o pessoal já enxerga assim um curto-circuito, entendeu? Um X, né? Fé, X, ciência. Fé versus ciência. É sempre essa visão, não é? E, assim, frequentemente o que acontece é que o pessoal esquece, por exemplo, as origens da ciência. Como é que começou a ciência?
Então, se você volta lá para as origens da ciência, você vai ver que a ciência moderna, de fato, ela começou no ambiente de fé. Os principais criadores da ciência moderna eram cristãos devotos. E mesmo aqueles que não eram cristãos, eles viviam imersos numa atmosfera em que o cristianismo era a cultura prevalente. Então, a maneira de raciocinar, de ver o mundo, era a cristã. E isso foi fundamental para a ciência surgir. Legal. Roberto, quero te interromper porque eu quero pensar agora que um pai, um frequentador desse podcast, opa, fé e ciência, vou mandar para o meu filho que está no ensino médio, vou mandar para um amigo meu que está na universidade. Quando você fala ciência moderna, que recorte que é esse na história para a gente entender de onde você está falando? Muito bem colocado. Quando a gente fala de ciência moderna, a gente está pensando no início daquilo que a gente entende como ciência de fato, que é ali pelo século XVI, não é? Passagem do século XV para o século XVI. É claro que assim, as coisas não foram abruptas, frequentemente é usada a expressão primeira revolução científica, não é? Mas é algo assim que foi se dando ao longo do tempo e que acelerou-se por volta ali do século XVI, XVII. Alguns personagens importantes, todo mundo vai se lembrar de Copérnico, por exemplo, né? A discussão, sistema geocêntrico ou heliocêntrico, não é? Galileu Galilei, o caso Galileu Galilei, que foi extremamente importante. Sim, não é? a Inquisição e tal, isso. Preso. No caso, isso do lado católico, do lado protestante, você tem Johannes Kepler, que foi um dos caras fundamentais, e Newton, quando consegue fazer a grande síntese dele, ele diz que se apoiava em ombros de gigantes. Esses gigantes eram Galileu, eram Kepler, eram Copérnico, eram esses caras, não é? Robert Boyle, outro nome importante. Robert Boyle, nome importante da química e também do campo da filosofia. Boyle é o nome, ele carrega até o nome do negócio de química, não tem? Sim, Lady Boyle. Um dos fundadores da Sociedade Real de Londres, né? Primeira grande sociedade científica. Chiquérrimo. Então, veja, essas pessoas todas eram pessoas que eram extremamente imbuídas do espírito cristão. E quando eu apontei para o fato de que o surgimento na sociedade cristã foi fundamental, é pelo seguinte. Enfim, tem várias razões. Uma delas é a seguinte. As religiões pagãs, de maneira geral, eram culturas anímicas ou baseadas em mitos e que pressupunham que as forças naturais eram comandadas por agentes, digamos, espirituais, entendeu? Eram deuses, eram gnomos. Os trovões eram quem é? Zeus? Duendes. Ou Thor? Dependendo da cultura que você estiver considerando, você vai ver uma entidade dessas por trás. Agora veja, se você olha para a natureza com um ar de fé e considera que existem deidades, né, deuses por trás dessas forças naturais, e isso jamais vai levar você a fazer uma investigação científica, porque isso seria um sacrilégio. Agora, a teologia cristã da criação, o pensamento de que existe um Criador, mas esse Criador é totalmente separado da criação, é totalmente transcendente da criação, e tudo o que existe, na verdade, proveio desse Criador. Esse pensamento parece um pensamento simples, mas ele é fundamental para que as pessoas cheguem à concepção que diz o seguinte: bom, isso aqui não é um Deus, não é um espírito, não é um anjo, não é um demônio, é simplesmente natureza criada por Deus, e Deus me deu inteligência, eu vou investigá-la. Roberto. Entendeu? Só um paralelo, ao mesmo tempo, então, que Deus é totalmente transcendente em relação à criação, ou seja, eu posso estudá-la e não estaria cometendo nenhum sacrilégio, ao mesmo tempo a teologia cristã diz o seguinte, que toda natureza é criação de Deus, portanto ela carrega as marcas, os sinais do Criador. Portanto, estudar a criação é também um modo de entender a mente do Criador e glorificá-lo. Então, ao mesmo tempo. E a galera tinha esse pensamento, assim. Tipo, claramente. Vem cá. Claramente. Romanos 1, não é? Sim. Romanos 1, Paulo claramente fala, tá certo? Que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, são vistos claramente pelas coisas criadas. Então, as pessoas conheciam a Bíblia. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Né? E toda a narrativa do Salmo 19, como um dia informa isso outro dia, como o sol, né? Como um grande guerreiro atravessa, e como
as maravilhas do mundo criado não são criadores, são criação, mas eles carregam as marcas do Criador. Portanto, estudar isso é um modo de glorificar e entender o Criador. Então você veja como que a teologia cristã já oferecia, digamos assim, instrumentos, ferramentas para o pensamento ter a atitude correta investigativa em relação à natureza. Agora, além disso, existe, digamos assim, o apoio institucional, que, a despeito de todos os mitos, não é, que distorcem o assunto, o apoio institucional que a própria igreja deu para essa investigação. Como o nosso amigo Guilherme de Carvalho costuma dizer, naquela época não tinha CNPq, não tinha FAPESP, não tinha FINEP. Quem é que apoiava a investigação? Ok, existiam o poder, tá certo, imperial, existia a nobreza que tinha interesse e tal, mas a igreja frequentemente patrocinava isso e muitos dos clérigos eram também, digamos assim, filósofos naturais. Então, eram pessoas que se punham a investigar a natureza. Então, o papel que a igreja e as pessoas de fé tiveram no nascimento da ciência, e não só no nascimento da ciência, na sustentação da ciência como um empreendimento ao longo do tempo, quem fez, digamos assim, a ciência decolar foi a cultura cristã, foi a igreja cristã, foram os cristãos, digamos, na sua maioria. Não é só isso, mas eu estou colocando aqui o lado da fé, que costuma ser, digamos, muito atacado injustamente, conforme a gente sabe, né? Um elemento complementar a esse que eu acho fascinante, que o historiador Edward Grant ressalta, é o seguinte: a gente sabe, por exemplo, que a cultura islâmica, séculos 9, 10, 11, diversas descobertas científicas importantes que contribuíram, cultura chinesa também, né? Mas o Edward Grant ressalta uma coisa muito única da cultura cristã, que é o seguinte: nessas outras culturas, a atividade religiosa era tida como muito importante e a atividade científica como menos importante. Portanto, os sacerdotes, os mestres religiosos, eles não perdiam tempo estudando ciência. Estudavam só a escritura. Isso no mundo islâmico, por exemplo. No mundo cristão era diferente. Todo teólogo era parte do treinamento teológico, do seminário teológico desde a Idade Média, um tipo de treinamento científico. Para eles, o treinamento científico era parte da formação teológica. Quem ia para o seminário ia ter que estudar física, matemática. Parece loucura, mas também está imbuído na visão cristã integral de que tudo que existe no mundo, de algum modo, veio de Deus. E por que isso era tão importante? Porque essa é a figura mais importante da sociedade, que é o sacerdote, que é o mestre religioso cristão. Se ele estuda a natureza, se ele estuda a ciência, isso coloca o estudo do mundo natural num patamar muito alto e de dignificação. O que distancia, então, a tradição cristã de outras, colocando o estudo do mundo natural como uma coisa muito fundamental e importante. Legal, entendemos então que sempre caminha, né, essa origem da ciência moderna está caminhando junto. Até depois a gente pode falar do Big Bang, que tem um padre envolvido, se não me engano, pelo que se a minha memória não falha, né? Ou seja, a igreja é muito envolvida na produção científica e patrocinando. Não só envolvida, né, por meio dos clérigos, mas também patrocinando e tal. Acho que até hoje tem, né, o binóculo, não, como é que é o negócio de olhar o espaço? Tem um observatório do Vaticano, né? Tá todas umas paradas assim. Tem a Pontifícia Academia de Ciência, que junta os maiores cientistas do mundo. Cara, olha aí, ó, ligado, né? Muito bacana. Mas como tu falou no início da tua... Quando tu começou a responder a pergunta, Roberto, tu falou dessa... que hoje parece que tá muito separado. Parece que os ateus, né? Os neo-ateus, eles fazem questão de reforçar isso e tal. É como se ser cristão é acreditar em mitos. Ou seja, a galera hoje coloca a gente do lado dos nórdicos que acreditam em Thor, entendeu? A galera, muito boa analogia. Né, a galera hoje coloca assim, vocês acreditam em conto de fadas. Mitologia, vocês acreditam num Deus que ressuscitou, criador de tudo, não faz sentido e tal. Então hoje tá muito assim, parece que o cientista de jaleco branco é alguém que usa óculos e parece que uma das características de ser um bom cientista é ser um agnóstico ou um ateu. Quando é que vocês acabaram de falar que isso caminhou muito junto e agora a gente vê tão separado? Bom, o Roberto falou isso para o nascimento da ciência e vale também para a separação, né? Todos são processos longos, mas eu vou tentar simplificar. Então vamos lá. Entre os séculos
XV, XVI, XVII, XVIII e até metade do século XIX, a gente pode chamar esse período da emergência da cultura científica e da maturação dessa cultura. A Revolução Científica, talvez séculos XVI, XVII, séculos XVII, XVIII, a cultura científica vai crescendo, ganhando corpo, mas é só no século XIX que a ciência, como a gente pensa hoje, de fato fica estabelecida. Por exemplo, a profissão, o título de cientista, chamar alguém, oi, você é um cientista, isso é final do século XIX. Nossa, antes era o quê? Filósofo natural, historiador natural... Matemático. Eram várias disciplinas. Elas não eram entendidas como uma única atividade, como muitas disciplinas. Eram entendidas como atividades até diferentes. O filósofo natural, talvez hoje o que a gente chama de física, mas tinha o astrônomo, era uma outra coisa. O historiador natural... talvez hoje parecido com um biólogo, que catalogava os entes que habitavam, eram coisas muito distintas, com práticas distintas. É só no final do século XIX, até começo do século XX, que se cria um ideal da ciência como uma única atividade, um único método que reúne essas várias disciplinas. Final do século XIX e começo do século XX. Isso coincide, então, com um momento em que a ciência, recém-criada como um único espaço de estudo, uma única prática investigativa, se distancia da religião. Teria muitas coisas para falar, mas de modo didático, eu queria ressaltar um motivo legítimo para esse distanciamento e um não legítimo. Tá bom? Vamos começar pelo legítimo. Na modernidade, isso é comum, né? A gente até escuta isso na escola, que sociedades mais primitivas, antigas, as diversas práticas sociais, elas são todas meio misturadas, né? O líder religioso é o mesmo que o líder financeiro, econômico, que é o juiz. Esses papéis, eles são todos entrelaçados e como a sociedade vai avançando, ela vai se diferenciando. Então você tem um banco central e tem os economistas. Daí você tem o campo da política, você tem o judiciário, você tem a literatura, você tem as artes. E cada um desses campos vão constituindo a sua própria linguagem, os seus especialistas, os seus métodos de validação, a sua própria cultura interna. Isso é uma parte legítima das sociedades conforme elas vão se desenvolvendo. E a mesma coisa aconteceu com a ciência. A ciência que nasceu, vamos dizer assim, muito entranhada com um projeto teológico. Se você for ler... Desculpa, isso eu sei que já é um spoiler para o futuro. Mas as primeiras obras de Darwin eram obras de teologia natural. O Thiago Gauss me falou que ele chegou a usar até o termo criação nas primeiras... Sim, mas esse é um papo para depois. Mas assim, não quero entrar em debates complexos agora, mas mesmo a obra Principia de Newton, né, a grande obra, um marco da Revolução Científica, ela é toda redigida numa linguagem teológica. E então, meados do século XIX, é um processo natural que essas esferas fossem se diferenciando e a ciência foi se profissionalizando. Em vez de terem lá os religiosos que, no seu tempo livre, entre aspas, se dedicavam à ciência, agora você tem os profissionais, as universidades com as suas cadeiras, os fundos de pesquisa. Então, a ciência ela adquiriu um corpo institucional, uma maturidade cultural que a dignificou e a permitiu ser um campo por direito próprio, com a sua linguagem, com as suas instituições, com as suas profissões. Legítimo, certo? E tudo bem ter uma certa separação da religião. Agora tem algumas coisas muito pouco legítimas nesse distanciamento. Primeiro é o seguinte: o que acontece no início do século XX? Um dos movimentos intelectuais mais importantes do mundo, talvez localizado lá no famoso Círculo de Viena com os positivistas lógicos, era um movimento para tentar extirpar e denunciar toda a linguagem religiosa, toda a linguagem metafísica como puro nonsense. Nossa. Ou seja, toda vez que alguém abrisse a boca numa universidade para falar de religião ou de metafísica, eles diziam, isso é blá blá blá. É um grunhido, isso não tem nem sentido. Não é que tá errado, é que nem tem sentido. Isso tem que ser extirpado. Então, isso quando? Século XIX? Comecinho do século XX, tá? Comecinho do século XX. Transição lá, o Círculo de Viena, os positivistas lógicos. É um movimento... É um movimento complexo, que tem várias contribuições importantes, ok? Isso não é Cara, eu falo do Círculo de Viena, eu tô lembrando que eu gravei com a Ender sobre psicologia e tal,
E parece que o Viktor Frankl, na área da psicologia, tem uma coisa a ver com o Círculo de Viena, que mudou alguma coisa? O Círculo de Viena ele teve influência em várias áreas do pensamento. Filosofia da linguagem, da lógica, matemática. Foi muito influente e importante, ok? Não é menosprezado. Mas para mim, e para muitos filósofos hoje, um erro crucial de achar que metafísica e religião é blá blá blá. E nesse processo, havia uma denúncia de que a ciência, então, seria essa atividade puramente racional, sem nenhuma base religiosa ou metafísica. Mas o que é o engano? O primeiro engano é que toda a ciência necessariamente tem bases metafísicas e até teológicas. Isso não quer dizer que o cientista precisa estar consciente. Você pode ter um cientista Nobel que entende muito da sua área e não ter uma consciência desses fundamentos metafísicos e teológicos. Tudo bem, ele pode ser maravilhoso, mas isso não nega esses fundamentos. Então, esse é o primeiro erro, ok? O segundo é o seguinte. Qual que é uma estratégia muito boa quando você quer legitimar um novo campo? Legitimar qualquer coisa. Uma estratégia muito boa, e hoje a época das mídias sociais aponta isso, é você achar inimigos. Nada melhor para se afirmar do que achar um inimigo. E você geralmente pega um inimigo, monta um espantalho dele e fala que ele tá acabando com você, tá te perseguindo, tá te atacando, e você contra-ataca. É um modo de legitimar a si mesmo. Alguns dos personagens mais importantes nesse momento de legitimação da ciência no final do século XIX fizeram isso com a religião. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa de um inimigo para afirmar o nosso lado. Quem que vai ser o inimigo? A religião. Então esses vários mitos foram costurados e publicados, que a religião é inimiga da ciência, que Galileu foi torturado, que os cristãos na Idade Média acreditavam que a Terra era plana, que não podia dissecar corpos. Vários mitos que estão desmentidos nesse livraço. Um corpo de especialistas. Gente, esse é um livro maravilhoso. A versão original dele em inglês é publicado pela Harvard University Press. Isso é um argumento de autoridade, sim, para dizer que uma das editoras acadêmicas mais importantes do mundo que publicou isso. Ou seja, isso aqui não é coisa da nossa cabeça. E desmistificam esses mitos que eu estou narrando. Mas esses mitos foram importantes, então, no final do século XIX, e foram narrados e contados, criando a ideia de que ciência e religião são inimigas mortais. E isso ajudou, assim, se legitimar. Uma série de mentiras de fake news. Eita, aí a coisa foi separando e cada um no seu campo. A teologia ficou do campo também de seminários, de igreja. Teve esse lance com teologia também, né? No sentido de que ela saiu das universidades e virou coisa de igreja. Isso. Teve esse descolamento aí também. São vários processos que é difícil a gente narrar todos aqui, né? Mas o século XX, então, por uma série de etapas, a teologia cada vez menos presente nas universidades, a ideia da piedade cada vez mais longe das universidades. Outra coisa, até o século XIX, havia uma ideia que um dos papéis das universidades era a formação moral e espiritual dos seus estudantes. Isso morreu, né? A partir do século XX, para que serve a universidade? Produzir conhecimento, ponto final. O caráter moral e espiritual dos estudantes não é problema nosso. Então, disciplinas como a teologia, que historicamente tinham esse papel, né? Não só de ensinar, mas de formar a espiritualidade dos estudantes, foram perdendo lugar. E mesmo a teologia que ficou nas universidades, ela virou meramente assim, uma investigação intelectual. Perdeu-se esse papel formador da espiritualidade, do caráter. Então esses processos foram distanciando. Desculpa, um último parênteses aqui importante. Isso não significa que mesmo hoje, pleno século XXI, 2023, elas estejam totalmente divorciadas. Não. Existem algumas pontes de contato, existem instituições importantíssimas no mundo hoje que promovem esse diálogo. Para dar um exemplo, talvez a universidade mais famosa, mais prestigiosa do mundo, Oxford, tem lá o Centro Ian Ramsay para Ciência e Religião, lá dentro da universidade. Então você pode hoje fazer um mestrado ou doutorado em ciência e religião em Oxford, fazer pesquisa acadêmica, ou mesmo em Cambridge, ou em Edimburgo, ou em várias outras universidades. Então, existe sim um processo histórico de separação, existe sim uma narrativa muito difundida, enganosa, mas muito difundida que ciência e religião são inimigas, mas ao mesmo tempo a gente vê zonas de consciência. Boa. Mesmo dentro da universidade, fazendo uma releitura dessa história.
Agora, tem um aspecto adicional aí bastante importante nesse período que o Marcelo está narrando, é que há assim uma transformação profunda na percepção pública a respeito de quem é que detém o discurso a respeito da verdade e quem é que tem autoridade para falar aquilo que é verdadeiro. Porque em tempos passados isso era atribuído ao campo da religião, ao campo da teologia, que era um discurso, enfim, a autoridade que supostamente estava por trás de tudo era a palavra de Deus. Quem vai questionar? Mas à medida que a ciência foi se estabelecendo como tal e os resultados foram aparecendo, tem um negócio, olha, pensa, vamos voltar ainda no período de Newton, por exemplo. O aparecimento de um cometa, por exemplo, era coisa do fim do mundo, tá certo? O pessoal ficava esperando... Ainda hoje é, mas ainda continua. hoje é. Você ficava esperando o final do mundo acontecer, e às vezes aconteciam aqueles vexames públicos, né? Que as pessoas saíam para a rua, ficavam confessando seus pecados. Depois o cometa passava e ia embora, e a pessoa... Lidava com os B.O.s. Mas veja, quando a ciência, por exemplo, domina essa capacidade de fazer cálculo da órbita dos planetas e dos cometas, e, por exemplo, prever que um cometa que passou em tal ano vai voltar 100 e não sei quantos anos depois, e o cometa volta e passa exatamente quando previsto, então essa capacidade da ciência de fazer previsões que aí aconteciam e de dizer como as coisas aconteciam e de fato serem confirmadas, então isso passa a dar cada vez mais autoridade à ciência. Além dos desenvolvimentos tecnológicos que foram surgindo junto com o desenvolvimento científico também, não é? Legal. Então isso tudo vai dando, digamos assim, uma autoridade para a ciência e por esses motivos todos aí de caráter, digamos, sociológico, que o Marcelo, históricos que o Marcelo estava colocando, vão levando para esse quadro que a gente passou a ter no século XX. Legal, vocês falaram muito assim da parte, parece que da ciência se distanciando e tal. Mas os religiosos não tiveram uma parcela de culpa também nesse rolê? Muito. Assim? Não, muito. Não, é legal a gente pensar sobre isso, porque hoje a gente parece que vê parte dos religiosos que fomentam essa distância mesmo. Isso. Sim, que fomentam essa distância entre fé e ciência, ou às vezes fazem uma fé e uma ciência, enfim, que a gente pode conversar sobre isso depois. Mas nesse processo aí, que é um longo processo, e vocês só pincelaram algumas coisas, teve uma contribuição também dos religiosos para fomentar ainda mais esse afastamento? O Mark Noll aponta dois fatores principais. Mark Noll, grande historiador da tradição evangélica cristã. Leiam Mark Noll, gente. Ele aponta dois movimentos importantes de parte dos religiosos. Primeiro, quando você olha toda a história cristã nos últimos 2000 anos, é interessante ver certos ciclos em que movimentos místicos, piedosos, eles emergem e ganham força. Isso é cíclico, né, na história da igreja. E veja, qualquer cristão sabe que a mística, a piedade, é um ingrediente fundamental da fé. Não dá para ser cristão sem um elemento místico e piedoso. Mas o que o Mark Noll aponta é que alguns desses movimentos, a partir do século XVII e XVIII, começaram a ter uma ênfase tão exagerada na mística e na piedade, que falava o seguinte: para ser cristão é só mística e piedade. A razão é inimiga da mística e da piedade. Então elas começaram a fomentar tendências anti-intelectuais, como se o raciocínio rigoroso, o exercício intelectual, ele necessariamente levasse a um afastamento da fé. E um outro, que talvez seja um elemento muito importante, é também no início do século XX, o surgimento, o crescimento do movimento fundamentalista. Por quê? Hoje em dia, falar fundamentalista virou quase, em alguns círculos, um palavrão, né? Ah, seu crente fundamentalista. Chamam muitos cristãos hoje de fundamentalistas. Qualquer um, coitado. Né? Mas, gente, fundamentalismo não surgiu como um palavrão, surgiu como um movimento legítimo nas 2 primeiras décadas do século XX, de cristãos conservadores nos Estados Unidos preocupados com alguns movimentos do modernismo. Eles lançaram uma série de documentos que ficaram conhecidos como os fundamentos. E daí a ideia de fundamentalistas, que tinham pontos importantes, mas também que ao mesmo tempo que tinham pontos importantes, tinham várias ênfases muito problemáticas. E uma das ênfases é o seguinte:
tudo que vem da modernidade é ruim, é inimiga. Lembra que a ciência fez com a religião? De criar um inimigo imaginário? Virou do outro lado. Virou assim, todo mundo que tá fora é inimigo, é do mal. Então, gerou-se uma tendência crescente de guetização dos religiosos e da fé. Vamos nos fechar para nos proteger. Então, tudo que vem de fora é ruim, é perigoso. Então, uma crescente demonização do pensamento crítico, do pensamento científico, das universidades, como se toda forma intelectual de pensamento que não fosse gerado dentro do próprio gueto fosse necessariamente inimiga e má. Então, esse movimento foi gerando também um descolamento, um deslocamento cada vez maior dos cristãos da sociedade, até chegar no ponto que Mark Noll disse que o escândalo da mente evangélica é que não existe uma mente evangélica. Eita. E é um escândalo por quê? Porque a gente acabou de falar, quando você olha para a tradição cristã, é uma tradição maravilhosamente intelectual, que foi chave em alguns dos avanços intelectuais mais importantes da história humana. Então, se a gente chega no século XX e vê que a mentalidade cristã está atrofiada, isso é uma vergonha. Mas hoje vocês não enxergam que realmente o campo da ciência tenta desconstruir Deus de toda e qualquer maneira? Digo, por exemplo, dentro das universidades. Hoje as universidades viraram campos de batalha desconstrutores de Deus. Não, veja, aí tem um negócio assim, importante a gente dizer, que a rigor, a ciência não tem o que dizer a respeito de religião. A partir, digamos assim, dos seus pressupostos, dos seus métodos e dos seus instrumentos. Aí, assim, cabe a gente, ao público em geral, fazer uma distinção entre o que é ciência e o que são certos cientistas falando a respeito de coisas que não são ciência. Então, veja, o que se contrapõe à cosmovisão cristã é uma outra cosmovisão, não é a ciência. É uma cosmovisão naturalista que se apropria dos conhecimentos científicos, se coloca como se ela fosse ela própria dona daqueles conhecimentos, não é? E diz que com base naqueles conhecimentos ela pode negar a fé. Mas não é a ciência em si. A ciência em si, ela não tem o que fazer a partir dos seus próprios métodos para distinguir entre uma cosmovisão e outra. Então a rigor, ciência e religião, ou ciência e visões de mundo, perspectivas de mundo geral, não se contrapõem. Não é? A sensação que o Joe coloca uma vez a gente fez um podcast até da BC2, e nós falamos, nesse podcast a gente fez assim, tipo, falando que a universidade, realmente isso não é o papel da universidade, e que às vezes o pessoal problematiza demais, e que não é assim. E tanto que quem gravou o podcast passou 10 anos estudando e nunca teve a sua fé confrontada, até o pessoal que participou. Mas nos comentários daquele podcast veio muita gente falando, olha, queria ter a mesma sorte dos participantes desse podcast, porque, olha, na minha universidade, os professores dessa linha ideológica riem dos cristãos e tentam desconstruir, tal. É porque assim... E são os testemunhos dos jovens que a gente ouve na igreja também. Mas Bimbo, perceba que, digamos assim, na raiz de toda essa discussão, inclusive desses argumentos históricos todos que o Marcelo colocou, e daquilo que eu acabei de dizer, é que não há uma contraposição entre ciência e religião a partir dos fundamentos de um campo e do outro. Não há como haver. Entendi. Enquanto teoria, enquanto... Agora veja, assim, que haja certas, digamos, visões dominantes, não é? Digamos, especificamente no campo acadêmico. E que essas visões sejam disseminadas e tal, isso é uma outra coisa. E acho que é um papel importante nosso, e na verdade é isso que nós temos tentado fazer ao longo desses anos, é conseguir, assim, ajudar nesse discernimento entre, digamos, o que é ciência propriamente falando e o que são pessoas que supostamente estão usando argumentos baseados em ciência, nisso ou naquilo, para contestar a fé. De maneira geral, o que eu observo no campo das ciências naturais não é tanto assim um combate à fé, à religião ou uma visão desse tipo. É simplesmente um total desinteresse pelo assunto. Ou seja, esse é um assunto que não nos diz respeito, simplesmente, entendeu? Então, esse é um assunto que não entra em cogitação. Eu vivi meus tempos de estudante, tá certo, lá na física, e depois minhas décadas de professor também no mesmo campo.
rarissimamente eu posso falar de ter ouvido uma discussão dessa natureza. Porque, em geral, me lembro ainda quando estudante, às vezes surgiam algumas perguntas que fugiam um pouco daquele escopo normal da ciência e a resposta do professor era o seguinte: não, mas isso não é uma pergunta científica. E com isso já encerrava o assunto e partia para a discussão de ciência. Então, eu acho que a atitude, em geral, é a seguinte: esse assunto é um assunto que não nos diz respeito, não nos interessa. Isso no campo das ciências naturais. Provavelmente nas humanidades é um pouco diferente. Gente, esse assunto é importante. Acho que ele merece um podcast inteiro sobre ele. Pronto, já Diogo, tá marcado. Obrigado por trazer esse ponto, de verdade. Então, deixa eu tentar pontuar algumas coisas. Eu sei que é óbvio, mas é importante falar. Quando a gente fala de universidade, a gente está falando no Brasil de milhares de instituições. Públicas, privadas, de tamanhos diferentes, em regiões diferentes. Ou seja, são muitos mundos. Então, experiências que certos estudantes podem ter tido, às vezes são muito, muito diversas de outros. Então, é difícil a gente falar qualquer coisa de universidade hoje generalizando. Mas, assim, esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte: quando o estudante está dentro da universidade, tem várias dinâmicas, mas deixa eu destacar duas óbvias. A dinâmica na relação de estudantes com estudantes e a dinâmica da sala de aula, dos estudantes com o professor. Quando a gente fala que existe um certo ambiente hostil à fé nas universidades, será que a gente está falando dessa primeira dinâmica ou da segunda? Eu diria que é mais da primeira. Então, existem casos, sim, eu já ouvi, e a gente conhece, de professores em sala de aula não criticarem a religião, porque isso pode até ser legítimo, mas de atacarem o estudante, de humilharem o estudante. Né? Mas veja, isso é questão de processo. Não é papel jamais de um professor humilhar um aluno, questionar a fé pessoal do aluno, porque isso é protegido pela Constituição. Mas, na minha percepção, isso não é a regra. A maioria dos professores são cuidadosos com isso. Pode ter um mais desbocado, um mais chato, um mais sem noção que faz isso? Pode. Mas não é geral. A maior parte dos conflitos da fé que os estudantes vivem não é exatamente com o professor em sala de aula, mas é nessa dinâmica mais ampla da vida universitária. Dos estudantes lá no bandejão, nas conversas, nas palestras, centro acadêmico, movimentos sociais, que são muitos mundos que se cruzam. Sem dúvida, a universidade, especialmente as universidades públicas, são dos espaços em que movimentos sociais, partidos políticos têm um lugar proeminente e, pela formação histórica, tem muitas tendências antirreligiosas e às vezes até agressivas contra a religião, sim. Então eu diria que essa experiência negativa muitas vezes acontece nessa dinâmica. Mas por que é complicado? Cara, porque estudante... Gente, com todo respeito, eu sou ainda estudante de doutorado. Mas o que é estudante? É moleque. É moleque fazendo molecagem. Né? E o pior é que é moleque fazendo molecagem achando que já atingiu o grau máximo da sabedoria. Que é onde as piores burradas são feitas, as maiores ignorâncias. O pior do que o burro é o burro que acha que é inteligente. Com todo respeito, desculpa. Mas eu quero dizer... sem querer ofender ninguém. Sem querer ofender ninguém. Então, acontece no ambiente universitário dos estudantes falarem as coisas com muita certeza, muita convicção, onde, pela primeira vez na vida, o cara saiu da casa do papai e da mamãe, tá pela primeira vez com algum senso de independência, inflamado por certos discursos políticos e ideológicos, alguns legítimos, outros não, onde ele está pela primeira vez, às vezes, pensando com as próprias categorias, um processo em que é transitório, né? É transitório, um processo de confusão mental. É um bololô lá de ideias, de energias, de hormônios, é um caldeirão. E nesse ambiente, muitos cristãos sofrem. Não nego. E eu trabalhei por 7 anos como missionário e pastor dentro de uma universidade pública grande no Brasil e vivenciei isso todos os dias. Eu só concluiria essa sua pergunta, que daria pra gente conversar muito, com cuidado de novo do perigo. Que reconhecer essas dinâmicas problemáticas, agressivas às vezes para os cristãos, não deve desembocar em um recrudescimento do fundamentalismo. Que seria o quê? Primeiro, uma atitude violenta dos cristãos, de responder essa tendência com uma violência, seja verbal, seja institucional. Uma outra problemática seria, de novo, se fechar na bolha. Qual que é a resposta cristã para isso? De modo geral, eu diria 2.
Formação intelectual cristã. Atos de amor. Responda ao mal com o bem. Olha aí, Paulo. Romanos 12. Né? E 1 Pedro 2. Quando alguém te fizer o mal, qual que é o ato que Jesus nos chama para fazer? Responda com Bater amor. nas duas faces. Com força. E digo para você, na experiência que eu tive na Unicamp, quando cristãos eram capazes de responder com amor, eram os momentos mais poderosos de testemunho e de conversão. Mais do que apologética inflamada, mais do que uma resposta de defender. Atos de amor e de misericórdia tinham maior impacto de testemunho e conversão. Muito bom, isso daria um podcast à parte mesmo, mas a gente vai. Tu falou dessa questão da... Qual foi? Tu falou 2 pontos, um é o amor e o primeiro foi qual? Formação intelectual. Formação intelectual. Quando a gente fala em formação intelectual do cristão, a gente passa pela interpretação bíblica, porque o cristão tem um livro que pauta a sua regra de fé. Somos uma das religiões do livro, religião do livro. Somos a religião do livro, exatamente. Então, faz parte. Nós temos um livro e nós procuramos seguir as doutrinas desse livro. Então, nós temos hoje, e esse lance de ciência versus a fé está muito ligado à interpretação bíblica. E eu não sei nem como começar a puxar esse assunto. Vai! Não, porque começa a puxar aqui e a coisa... Mas tem esse lance... Vamos falar da criação. Isso, vamos entrar nesse tema. negócio. Esse é o da criação. Criação, porque na academia, nas ciências, vai se ensinar as teorias da evolução. Eu quero saber se eu vim do macaco ou não. Não, essa aí é fácil responder, não veio, né? Você tem certeza, Bibo? E a ciência e Darwin nunca disse isso, né? E Darwin nunca disse isso. Mas geralmente nessa discussão fé e ciência vai desembocar nesse lance da leitura de Gênesis, que é o livro mais discutido hoje. E isso aqui eu não estou inventando, gente. Vamos pegar, por exemplo, podcasts aí, outros podcasts. Inteligência Limitada, Flow. São que bombam, né? Os que bom. Quando você tem a discussão fé e ciência lá, a discussão deles, infelizmente, não passa por essa história, por todas essas coisas lindas. Inclusive, galera, olha aqui, ó. A ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, tem vários livros lançados com a Thomas Nelson Brasil, que é o que tem aqui na Plenitude, né? Mas tem alguns também com a Ultimato. Enfim, muito boa. Tem assim, cara, tem... Ao total, dá quantos livros que vocês têm publicado hoje com a galera? Mais de 25. Mais de 25. Mas, nossa, mano, não, mais de... uns 30 livros. Porque com a Ultimato tem uma coleção inteira, tá vindo mais. Tem com 2 Thomas com a Vida Nelson, Nova. Tem 2 com a Vida Nova. São 12 com a Ultimato, 2 com a Vida Nova, mais por volta de 10 aí com o Thomas Nelson. Thomas Nelson. Então, assim, tem muito material que, infelizmente, esses grandes podcasts nem arranham. Esses podcasts ficam num cantinho da discussão que é Gênesis, criação. Geralmente Gênesis 1 a 12 é onde tem muita discussão, né? Porque ainda você tem o episódio da Arca de Noé e tal, o dilúvio, e tem o episódio da criação. E parece que o jovem tem muito essa dificuldade, porque quando a gente fala de ciência e fé nas igrejas, o discurso proeminente é um determinado tipo de leitura de Gênesis e geralmente até criação, terra jovem, sim, porque é o tempo que a Bíblia fala ali e tal. 6 mil e poucos anos e tal. Então o jovem ouve isso na igreja. E ele ouve até de cientistas, de pessoas que têm diploma e tal. Claro. E aí ele vai pra universidade, aí ele gosta de... A minha esposa foi fazer biologia porque eu gostava de macaco. E ela foi fazer biologia. E aí ela chega na faculdade lá de biologia, tipo, 6 mil anos é uma parada que não é nem ventilada. Tipo assim, não, a Terra não tem 6 mil anos. Mas ela aprende isso na igreja. E aí onde começam muitas as crises. Porque geralmente o jovem cristão, ele aprende isso. A Terra jovem. Aí quando se vai criticar a ciência, é o que você acabou de falar, né? Ah, será que eu vim do macaco? Aí ele, não, porque a gente não veio. Aí ele tá lá numa roda de amigos, não, porque a gente não veio do macaco e tal. Daí ele começa a ver que na universidade não tem nada disso, que nunca foi falado desse tipo de coisa, de que, não, 6 mil anos não tem como, porque as evidências... E aí começa essa crise, né?
Como é que vocês entendem? Eu sei que, né, a ABC2 não tem uma linha, não defende uma linha específica. Perfeito. Eu queria até que a gente começasse a responder essa minha pergunta, explicando pelo menos os 4 pontos de vista aí das origens e tal, que isso aqui já dá um caldinho legal também pra gente começar a conversar sobre isso. Antes da gente entrar nessa questão dos 4 pontos, Bibo, eu acho que existem algumas coisas importantes para a gente pontuar. O Marcelo depois ele pode dizer como que essa visão de que o mundo começou de acordo com aquilo, com uma leitura literalista dos primeiros capítulos de Gênesis, como que essa visão é uma visão relativamente recente. Isso é incrível. Porque isso é, digamos, passado por aí como se tivesse sido desde sempre assim, e isso não é verdade. Acho que o Marcelo vai poder ajudar bastante colocando essa origem dessa interpretação. O pessoal precisa considerar um aspecto, digamos, fundamental aí, que é o seguinte: quando se fala que a ciência diz isso, diz aquilo e tal, essa ideia de falar a ciência é uma abstração, não existe a ciência. Já começa por aí. Começa por aí. Existem diferentes ciências. E no tocante a justamente essa questão da idade do universo, não existe uma ciência. Existem várias ciências que apontam para um universo antigo. Independentemente. Ou seja, não é só o carbono 14. Não, entendeu? Então, assim, uma dificuldade é quando o pessoal pega um ou outro ponto e fica discutindo aquilo como se fosse a máxima expressão da verdade, quando não é. É um aspecto a ser discutido da questão quando ela envolve uma variedade de fatores que convergem para essa questão, digamos, do universo antigo. Agora mesmo, posso tocar um pouco nesse assunto depois, se for o caso, mas agora mesmo tem o pessoal dizendo aí que esse telescópio espacial James Webb provou que a teoria do Big Bang está errada. O que está errado? Isso não é verdade. Tá, peraí. É muito errado numa mesma frase. Isso. O Tico e Teco, esse horário. Quem tá errado? Como é que é? O James Webb. É o super telescópio. Que estão dizendo que provou que a teoria do Big Bang é errada. Isso. Estão dizendo isso. Ok. Estão. Alguns. Assim, tem gente que está usando essa descoberta científica para dizer que a teoria científica do Big Bang está errada. Isso. Ok. E ela Isso não tá é errado. errada. Isso está errado. Essa afirmação está totalmente Essa errada. afirmação, ou seja, a descoberta do Webb não prova o erro do Big Bang. É isso? Não prova. Veja, assim, a gente tem lá 2 artigos enormes escritos na revista digital Unus Mundus, aproveitar aqui para fazer... Já faz aquele jabá olhando pra câmera. Gratuita, hein? Maravilhosa. Revista digital gratuita. Gratuita. Que discute fé e ciência. Entre outras coisas. Fé, a teologia na interface com todas as ciências, com a cultura, com a literatura, com a filosofia. Fé cristã em diálogo com as várias disciplinas. Unus Mundus. Unus Mundus. Unus Mundus. Expressão latina. Tudo com U, gente. Unus Mundus, sem isso. H, sem nada. É como a gente Então, está falando procura aqui. lá, vai achar artigos recentes nossos, são artigos parte 1, parte 2. Na parte 1, a gente explicou o que é essa tal teoria do Big Bang, deu os fundamentos dela e por que é que ela é aceita, e explicou, inclusive, por que é que a expressão teoria do Big Bang é extremamente errada e como ela conduz a equívoco, e qual a origem dessa expressão errônea, teoria do Big Bang, que todo mundo usa. Mas, enfim, passou para o folclore, o pessoal se dirige a essa teoria dessa maneira, tá certo? Então, a gente explicou isso e, na segunda parte, explicou qual é a situação dessa interação com as descobertas do James Webb, o que é que significa isso e tal, mostrando que fazer afirmações categóricas nessa altura de que, por causa disso, o Big Bang está errado, por causa dessas observações, isso é, no mínimo, precipitado. Pode haver mudanças aí na cosmologia, mas aí vai precisar de um bom tempo e muito estudo para poder demonstrar isso. Mas lá nesses artigos a gente está colocando detalhes, citando fontes, tudo e tal. Não é? Mas veja, então, existem várias ciências que apontam para isso, de que o universo é antigo. Citando, por exemplo, a questão da chamada teoria do Big Bang, não é? Veja, quando ela surgiu, ela foi vista e foi combatida por muitos
porque ela parecia apontar para a criação. Ela passou a ser vista no meio científico como um indício de criação. A ideia na época, início do século XX, era o seguinte: a ideia que a ciência, de uma maneira geral, tomava como verdadeira era que o universo era eterno. O universo era eterno, homogêneo, estático. O que você tinha eram os movimentos aqui do sistema solar, tá certo? Alguns cometas e tal. Estrelas fixas no universo inteiro, estático e, sobretudo, eterno. Ou seja, o universo não teve um início. Era essa a visão que os cientistas em geral tinham, não é? Agora, você sabe o começo disso, como é que foi? Tem um começo, é interessante, porque são várias peças que se montam. Mas a primeira descoberta de que poderia haver essa chamada expansão do universo foi pelas equações da relatividade geral de Einstein. Agora, olha que coisa interessantíssima do ponto de vista histórico. Einstein descobriu que as equações dele apontavam para uma expansão do universo. Sabe o que ele fez? Ele considerou que aquilo era um erro, porque ele acreditava no universo eterno. E ele manipulou as próprias equações, introduziu um termo extra para fazer não acontecer a expansão do universo. Que é isso, seu Einstein? O que fez, seu Einstein? Em filosofia da ciência, a gente chama isso de ad hoc, né? Quando você adiciona algo depois da teoria para forçar ela para onde você quer. Isso. É feio, é bem feio cientificamente fazer isso. Então, e o Einstein fez isso? Fez isso. Aliás, depois, mais tarde, ele vai considerar, ele vai dizer que esse foi o erro mais tolo que ele cometeu. Veja, além de tudo que ele fez, tá certo? De todos os méritos que ele tem por tudo que ele fez, ele poderia ter passado para a história como uma pessoa que previu a expansão do universo, a partir das próprias equações. Poxa. E ele maquiou, de certa forma, as equações, se bem que assim, maquiagem do Einstein não é maquiagem de qualquer um, tá certo? Portanto, assim, aquilo que ele fez depois com a mão permanece lá até hoje, mas aí precisaria explicar um pouco por quê. Agora, veja, outras pessoas trabalhando com as equações dele identificaram que, não obstante a tentativa que ele fez de ter uma solução que fosse estática, com aquele termo mesmo, as expansões poderiam acontecer. Bom, os trabalhos teóricos vão se desenvolvendo, mas aí o que vai mostrar isso são as observações astronômicas. Então, o Hubble, o pessoal lá que trabalhava na costa oeste dos Estados Unidos, no Monte Wilson, começaram, em primeiro lugar, fizeram a descoberta das galáxias, que algumas coisas que eles viam no céu, que eram chamadas de nebulosas estelares, na verdade eram galáxias distintas da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então eram outras galáxias. Descobriram isso e mais para frente descobriram que essas galáxias, elas todas se afastavam. Elas se afastavam, não é? E aí, desde então, os dados vêm se acumulando e as galáxias todas elas se afastam, não é? Mais para frente entra aquele tal do padre que você mencionou no início, né? Esse padre, na verdade, chamado Georges Lemaitre, ele era um físico matemático, que também era padre, acontecia de ser também padre, mas ele era um físico matemático e começou a trabalhar com as equações de Einstein e observou que elas levavam a essa expansão do universo. E quando ele teve chance, teve uma conferência em Bruxelas, e ele era belga, não é? E lá em Bruxelas ele aproveitou a deixa, foi lá, se encontrou com Einstein e quis mostrar isso pro Einstein. Aí o Einstein se confessou com ele e falou: cara, eu dei o ad hoc lá, eu dei o ad hoc nas minhas equações. Demorou para achar um arrependimento no coração do Einstein. Não foi exato, daí foi onde que. Então tu pode assumir aí, mas eu já descobri, mas eu alterei lá e tal. Mentira. Einstein falou assim para ele: a sua matemática é impecável, mas a sua física é abominável. Ele falou pro Einstein? O Einstein falou para ele. Falou para ele, entendeu? Por causa da interpretação que ele estava tendo. Mais para frente, ele voltou a insistir nessa ideia do universo em expansão e tal. Einstein falou para ele: não, de jeito nenhum, isso cheira muito à criação. E o Einstein era judeu ou não? Era judeu. Embora não praticante. Não praticante. É o Einstein. Poxa, perdeu, hein? Não, mas vem cá. Agora, veja, isso é um fato importante, porque o próprio Einstein e outros passaram a combater, quer dizer, o Einstein não combateu, ele só não concordou, mas teve, digamos, um certo segmento de astrofísicos e tal, que passaram a combater essa teoria do universo em expansão, justamente porque ela sugeria a criação. Sugeria isso. Sugeria o quê? Que o universo teve um início. Entenda que se a ciência mostrar
e ela mostra que o universo teve um início, isso é um problemaço, não é? Porque aí tem que falar, início como? Começou como? De onde? Quem criou? Quem criou? Como é que isso pode ser assim? Quem deu o start do início? Entendeu? Então, agora, um dos antagonistas dessa visão do universo em expansão, Fred Hoyle, que era um físico, astrofísico brilhante, ele fez coisas fantásticas, só que era uma pessoa, acho que, insuportável. Se não fosse isso, ele talvez tivesse ganho o prêmio Nobel. Ele é um cara assim, extremamente chato, e ele, além disso tudo, ele era antiteísta. E ele estabeleceu uma teoria antagônica para competir com essa teoria, que ele próprio inventou esse nome, teoria do Big Bang, para ridicularizar com a teoria. Olha aí. O interesse dele era essa teoria desse Big Bang aí, isso não faz sentido e tal, não é? Bem, a história andou, as teorias foram se desenvolvendo e tal, mas teve uma descoberta fundamental em 1965 que aí separou uma coisa da outra. Foi definiu a jogada, que é a chamada radiação cósmica de fundo. Descobriu-se essa radiação que chega de todos os pontos do universo. Tem uma história interessantíssima como é que isso foi detectado pelos laboratórios Bell, lá nos Estados Unidos. E isso era uma coisa que havia sido previsto fazia quase 2 décadas antes, fazia parte, digamos, dessa teoria chamada teoria do Big Bang. Então aí, gradualmente, os astrofísicos, os astrônomos e tal, começaram a perceber mais valor nessa outra teoria, que começou a ganhar corpo, e abandonaram a teoria de estado estacionário, que era a teoria do Hoyle, chato, não é? Do chato. Agora, veja, desde então, essa teoria ela tem acumulado cada vez mais evidências favoráveis a ela, não é? Uma delas é essa da radiação cósmica de fundo que eu mencionei, e isso hoje é super bem, digamos, medido, porque ele é medido com observatórios que são lançados em satélites no espaço, justamente para não ter o prejuízo aí da interferência da atmosfera. Então, são dados assim extremamente bem medidos e que apontam para a existência dessa radiação, e ela é uma das evidências, né? Existem outras evidências. Digamos assim, a principal é essa que eu acabei apontando mesmo, essa constatação observacional de que as galáxias se afastam, elas estão se afastando uma das outras de forma acelerada, por incrível que pareça, isso foi constatado. O trabalho que constatou isso ganhou o Prêmio Nobel de Física. E além disso, tem outras coisas. Por exemplo, Não, é muita coisa. A nossa cabeça já está assim. O tic-tac já estão. Vamos, até porque vocês têm que ir para uma reunião. Tem uma coisa que eu queria falar. Vai falar agora. Não, tinha uma coisa que eu queria falar que é a seguinte. Essa terceira coisa que eu ia falar é o seguinte. É um tipo de pergunta que, se eu fosse químico, e se eu fosse um químico cristão, que acreditasse que o universo foi feito nos primeiros dias lá com Gênesis, o universo foi feito em 1 semana de 6 dias e pronto, já acabado. Isso é a leitura literalista, né? Gênesis foi criado em 6 dias, então o mundo foi criado em 6 dias. Uma leitura não literal, gente, literalista. Literalista. Então, Isso. Se eu acreditasse nisso e fosse um químico cristão, quando eu chegasse no céu, eu teria uma pergunta para fazer para Deus. E essa pergunta para fazer para Deus é a seguinte: Senhor, beleza, a criação é maravilhosa, mas por que é que o Senhor gosta tanto assim de hidrogênio? Por que é que o Senhor gosta tanto assim de hidrogênio? Porque, gente, hidrogênio é 92% do universo. E por que é que, em segundo lugar, Senhor, o Senhor gosta tanto assim de hélio, do gás hélio, que são mais 7%? E somando hidrogênio com hélio, dá 99% de tudo que existe. Brincadeira, eu estou ironizando, mas existe o fato de que o universo inteiro praticamente é feito de hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, o primeiro elemento, e de hélio, que é o segundo. Agora, precisa ter uma explicação isso. Se, veja, Deus simplesmente fez as coisas assim, então caberia a pergunta: por que o Senhor gosta tanto assim de hidrogênio e hélio? Mas se não é uma questão só de Deus gostar muito de hidrogênio e hélio, tem que haver uma razão para isso. Então,
quando você vai estudar essas teorias de formação, de origem do universo e tal, você vai encontrar essas razões para isso, entendeu? É isso que eu estou dizendo, que são evidências. Então nós podemos dizer que o universo é antigo, que a Terra não é jovem, mas que a criação é jovem? Não entendi a pergunta. O mundo antigo, nós temos aí milhões ou bilhões de anos de criação do universo. Tudo sem forma e vazio e Isso, tal, a beleza. Terra também milhões de anos. Nós podemos pensar assim, então essa Terra passou milhões de anos realmente vazia e depois de um certo tempo Deus então decide criar o homem e criar os animais? Veja, entendi a pergunta agora. Veja, aí a gente pode, quem sabe, entrar nessas diferentes visões que há, não é? Eu acho que a gente pode encerrar o papo, porque, gente, galera, foca aqui em mim. Não é. Vocês perceberam que a gente dá o play aqui, eles não param e eles vão, e é muita coisa. Imagina, a ABC2 tem esses mais de 25 livros aí lançados que tocam nesses temas. Inclusive, a gente vai falar desse um pouco. Vou postar a capa nova. Depois o Roberto explica porque ele trouxe a capa velha. Tá? Mas ó, esse aqui, A Origem. Esse livro aqui, gente, é leitura obrigatória para você que quer entender um pouquinho do que eles estão falando aqui e tal. Vamos lá. Isso, porque depois a gente tem que marcar um podcast direcionado para quem é leigo entender. Exato. Bibo, Para a leitura de Gênesis. Bibo, deixa eu explicar uma coisa para você. Explica para nós. Deixa eu explicar para você o seguinte, por que é que eu trouxe esse livro aqui? Por quê? Tá certo? Exatamente esse, dessa Cara, capa. Que eu acho a capa antiga mais bonita, by the way, mas essa aqui, essa coleção ficou linda, assim, desse jeito também, Thomas Nelson. Veja, esse livro aqui, o título dele é A Origem, o título em português, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, não é? 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Quem são os autores desse livro? Quem São os autores? Olha, primeiro autor, Ken Ham. Quem é o Ken Ham? Quem? Se eu falar... Ele é o Ken, não é? Ele é o CEO que dirige o Answers in Genesis. Tem lá o Museu da Criação em Kentucky. Eles têm arca, aquele não negócio da arca, tudo Olha isso aí. daí, tá certo? Então, se existe um nome que é o líder na defesa dessa interpretação que nós estamos chamando aqui de literalista dos 6 dias da criação, é o Ken Ham, que é a principal autoridade da principal instituição que defende essa visão. O segundo nome aqui, quem é? Hugh Ross, que é quem? Quem é o Hugh Ross? Não é o Ken Ham. Não é o Ken Ham. Não. Ele é um astrofísico que é o diretor da Reasons to Believe, a principal organização mundial que defende a ideia de criação da Terra antiga. Na visão deles, a Terra é antiga, o universo é antigo, mas ele não defende a criação na forma evolutiva de seres humanos, seres vivos e tal. Mas ele, sendo um astrofísico, ele defende que o universo é antigo. Esse Reasons to Believe é um ministério que tem quase 20 anos já. É super importante nos Estados Unidos. Terceira autora, Deborah Harshman, que é diretora do Biologos, que foi fundado pelo Francis Collins. A visão deles é da criação evolucionária, criação evolutiva. Deborah Harshman, que é ela própria astrofísica, o marido dela, Lauren Harshman, é professor no Kelvin University, que é físico também, escrevem sobre isso, autoridades no assunto. E o terceiro, Stephen Meyer. Quarto, Stephen Meyer, um dos criadores do Discovery Institute, uma das principais autoridades mundiais na área de design inteligente. Tá certo? Cara, você acredita que teve uma pessoa que teve o desplante de dizer que esse livro é um lixo? Simplesmente isso. Nossa. Pessoa disse aí, enfim, a gente não vai atrás disso, mas tem pessoas que mandam as coisas pra gente. Tem uma pessoa que mostrou esse livro e disse o seguinte: esse livro, gente, é um lixo. Eu só não jogo ele no lixo porque alguém pode ir lá e pegar. Caraca, isso é bem complicado. Porque Cara, esse livro ele não defende, ele expõe as visões. E é uma forma de diálogo, né? Então o Ken Ham põe o que ele acredita e os outros 3 reagem ao que ele acredita. E daí ainda tem a tréplica dele, né? Isso mesmo. Meu, isso é presta atenção. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você tem simplesmente as 4 pessoas que representam as 4 principais visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, debatendo com afirmação, réplica, tléplica e tal. Um livro maravilhoso
publicado pela Thomas Nelson Brasil, que é, quem sabe, a principal, a maior, pelo menos, editora que publica livros cristãos, publicado nos Estados Unidos pela Zondervan. Sim. Então, veja, assim, esse livro é um livro fantástico. Agora, me explica você, como é que uma pessoa bem informada pode dizer que esse livro é um lixo e não explica nada para ninguém? Ô, Bibo, eu sei que a gente tá terminando aqui, né? Não, está por causa de vocês. Sim, a gente tem mais espaço no HD ali, mas vamos lá. Eu preciso pontuar algumas coisas. Tá? Lembra da pergunta que eu fiz, hein? Qual é a tua pergunta mesmo? Por que o paraquedas... O universo sendo antigo. Entendi. E nós milhões novos. da Terra, milhões de anos, e nós novos. Nós novos. Que eu acho que é a posição de um dos caras ali, né? Do Terra Antiga, né? Terra Antiga, por exemplo. É isso. É isso. Ou seja, é antigo, mas a gente foi criado mais recente e tal, entendeu? Ó, eu diria o seguinte, algumas coisas... Eu tô tentando na minha cabeça fazer sínteses, que eu tenho, assim... zilhões de coisas pra falar, mas vamos lá, tô finge que é o Twitter aqui. Sem brigar, mas sendo simples. Vai. Isso que você está explicando para um cara que não tem conhecimento. Simples, Vamos muito lá. simples, mas deixa eu começar pontuando algumas coisas, tá? Porque isso é importante. Primeiro, gente, que às vezes a gente tem uma certa pressa ou ansiedade para responder essas coisas, mas tem décadas de debates, tem dezenas de livros, tem cursos enormes, porque essas questões não são questões que a gente resolve num papo de meia hora, ok? Então, é normal, é super esperado que a conversa ela gere perguntas, e as perguntas nos movem a ler, a estudar, e como o John Stott disse, né? Deus não deu um cérebro para que a gente esconda ele debaixo da cama, ele deu para que a gente use. Então, essa é a primeira coisa, pessoal, ó... Se tem dúvidas, ótimo, esse é um bom sinal para a gente ler mais, estudar mais e conversar mais aqui. Sim. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Eu não vou fugir da sua pergunta, mas eu só preciso pontuar algumas coisas. Segundo, a gente divide aqui em 4 visões, mas se você der um zoom em cada uma dessas visões, você vai ver que existem muitos debates dentro de cada uma delas. Entre os defensores da Terra Jovem, existem várias posições e às vezes conflitos entre eles. A mesma coisa Terra Antiga, design inteligente e criação evolutiva. Então, quando a gente resume em 4 visões, é um recurso importante, didático, para a gente entender os principais blocos de divisão, mas não significa que resolveu. Tem várias questões em todos eles que não respondem, tá bom? Com isso, deixa eu começar a apontar algumas coisas. Primeiro que o Roberto pediu para falar, e o Bibo também, sobre a literatura de Gênesis, o modo da gente ler Gênesis. Porque, no final das contas, isso é importante para um cristão. Como ele Exato, é a Bíblia, a palavra de Deus, a gente se pauta por ela. Eu queria vou jogar uma pergunta retórica aí, a não ser que o Bibo queira responder. Eu diria, o que é uma leitura ortodoxa da Bíblia? Quer responder, Bibo? Não, tu falou que é retórica. depois disse pra eu não responder. Não, porque... Até porque eu não sei responder essa pergunta também. É uma pergunta difícil. Exato. Mas fácil para alguns. É. O que é um perigo. O que é um perigo. Mas eu diria o seguinte, que existe aquilo que a gente chama de uma grande tradição cristã. Existem, por exemplo, os pais da igreja, os grandes concílios, os grandes nomes como Agostinho de Hipona, os pais capadócios, teólogos dos primeiros 5 ou 6 séculos de cristianismo que formaram as bases para muito do que a teologia se desenvolveu depois. Eu acho que talvez se a gente fizesse aqui um pool, uma votação, qual é o nome cristão mais importante de todos os tempos, muitos votariam Agostinho. Sem dúvida. Mas tem outros, né? Os pais da igreja na primeira geração pós-apostólica. Atanásio é um nome fundamental, especialmente para as tradições orientais. Tem vários nomes importantes. Eu quero fazer um desafio. Será que eles são ortodoxos ou são hereges? Será que Agostinho é ortodoxo ou herege? O Agostinho é ortodoxo. Então, meu desafio para todo mundo aqui, existe em português o comentário de Gênesis escrito por Agostinho. Quero saber quem já leu. Eu nunca li. Ele pincela alguma coisa nas confissões, né? Pouco, mas pincela. Pincela nas confissões. Mas ele tem um comentário que que é parcialmente respondendo ao comentário de um outro gigante, que é Orígenes de Alexandria. Mas por que eu estou fazendo essa provocação? Porque muita gente diz de literatura ortodoxa, mas nunca leu o que os grandes pais da igreja pensaram sobre Gênesis. E eu diria, se a gente quer ter uma leitura ortodoxa, isso é importante.
Nenhum deles é infalível, não quer dizer que a gente tem que concordar com isso. Só porque é pai da igreja, uau, tem que acreditar. Mas convenhamos, é importante. Eles Importante, são muito claro, importantes. com certeza. E por que eu tô trazendo isso? Porque eu diria que nenhum deles tem uma leitura literalista de Gênesis. Nenhum deles. Vou dar um exemplo de Agostinho. Agostinho, que para muitos é o grande símbolo. É um dos primeiros que, por exemplo, explicitamente desenhou uma doutrina como do pecado original. Foi um dos primeiros a constituir uma doutrina da graça radical. São doutrinas assim que permeiam toda a cristandade. Sim, tá? Então, quando você lê o comentário de Agostinho, primeiro ele fala o seguinte, lá em Gênesis. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: cuidado vocês, cristãos, que fazem afirmações categóricas sobre os céus, a terra e o movimento dos astros, como se estivessem nas escrituras, e sem perceber acabam falando bobagem. Porque ao fazer isso, vocês vão afastar os pagãos da palavra de Deus naquilo que eles precisam acreditar, que é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eita. Ou tentando defender a Bíblia, vocês estão atrapalhando a Bíblia de cumprir o seu papel. Agostinho de Hipona. Que ele diz mais. Sabe uma das interpretações chaves que ele dá para os 7 dias de Gênesis da criação? Ele diz que os 7 dias são uma metáfora para a progressão da alma do cristão. Para Agostinho, o cristão ele passava por um tipo de percurso espiritual ao longo da sua vida. Todo cristão. Ele começava num estágio e ele era chamado até a vida da beatitude ou da plena santificação. E para ele começava já. Só vai ser concluída quando a gente estiver glorificado com Jesus, mas começa. A vida de um cristão sério é uma vida em rumo à santificação. E essa vida ela passa por etapas, por períodos, por transformações, em que as tentações, as preocupações de um lado, mas o exercício da piedade, da devoção, da oração, dos sacramentos por outro, vão levando a um tipo de maturidade espiritual. E para ele, os 7 dias de Gênesis, eles eram uma metáfora da progressão da alma moral do cristão. Então, só uma questão. Sim. Só para ela entender que não quer dizer que a gente acredite nisso e que o Agostinho esteja certo. Não quer dizer. O ponto do Marcelo é que ele não lê de maneira literalista. Não lê, e nenhum deles lê. Quantos... para Agostinho, quantos mil anos tinha a Terra? Ele não fez esse cálculo. Esse cálculo de milhares de anos da Terra vai aparecer lá para o século XI e XII. Cálculo cuidadoso, tá bom? Então, isso é só para apontar. Mas Agostinho acreditou que Deus fez 6 dias? Provavelmente sim, eram os recursos que ele tinha, mas não impedia ele de ver várias alegorias e várias camadas de sentido em Gênesis. Isso é só para colocar um cuidado de como que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente acha que a nossa leitura é a única leitura ortodoxa. Exato. Mas se a nossa leitura for a única ortodoxa, eu tô dizendo que Agostinho é um herege. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu não quero que Agostinho seja herege. Isso é só um exemplo, eu poderia dar 10, 15, 20. A gente não tem tempo. Vou adicionar uma nova camada aqui importante para a gente entender a Bíblia. O Roberto falou que essa leitura muito literalista de tentar achar em cada versículo bíblico um fato científico histórico, como tentar achar em Gênesis 1, é uma leitura moderna. Veja que interessante. No século XIX e século XX, havia uma preocupação que o modernismo estava corroendo a igreja. Um pouco que você disse, e é uma preocupação genuína, que o modernismo corrói mesmo as relações familiares, corrói valores da sociedade. Era uma preocupação legítima. O modernismo tem o seu método de leitura. Agora veja, você olhar para a Bíblia como se fosse uma coleção de fatos e cada versículo como se fosse um fato a ser descoberto e como se tivesse uma verdade clara anunciada. Sabe o que isso lembra? Um método de leitura moderno e científico. Exatamente. Não se lia a Bíblia assim antes. Não é como se fosse uma coleção de fatos. A resposta ao modernismo, ou a crítica ao modernismo literalista, sem perceber, acaba se dobrando ao método modernista. Exatamente. Racionalista, então, né? a gente tem que tomar cuidado para nossa briga com o modernismo. Sem perceber, a gente usa as mesmas ferramentas deles. Vou te dar um outro exemplo. Eu não quero mais um exemplo. Pra gente encerrar esse podcast, Tá bom. então, eu vou fazer a pergunta das perguntas. Não, eu tenho que responder a dele, senão eu não vou fugir. Deixa eu responder. Ele vai não ler o respondi. capítulo do quem, que não é o quem. Não responde. Me dá 2 minutos, eu não vou responder tudo, mas eu não quero fugir. Vou dizer o seguinte. Isso. Se você quiser aceitar
o que a ciência, na maior parte, diz hoje em dia, a ciência bem estabelecida. Quero dizer, se você for... Lista aí as 100 melhores universidades do mundo. E se você for no departamento de biologia de todas elas, tá bom? O que elas vão dizer? Que a nossa espécie, não o ser humano, a nossa espécie Homo sapiens, surgiu mais ou menos 300 mil anos atrás. Pode ir nas 100 melhores universidades, todas vão dizer isso. Ok? Homo sapiens. Sua pergunta, mas e o ser humano criado à imagem de Deus? Então, entre os defensores da criação evolutiva, existem posições diferentes. O John Stott, por exemplo, ele defende uma que ele diz o seguinte, está no comentário dele de Romanos, capítulo 5 lá, né? Ele fala o seguinte, que pode ser que Deus tenha criado, de fato, por esses processos, que os Homo sapiens surgiram há 300 mil anos atrás, mas lá por volta do Alto Neolítico, há 7, 8, 9 mil anos atrás, que corresponde um pouco com o retrato de Gênesis, sociedades rurais, pela primeira vez se assentando, cultivando o solo, desenvolvendo técnicas agrícolas, pode ser que Deus tenha escolhido um casal e pela primeira vez se revelado e dado a eles a sua própria imagem. No sentido de que agora vocês são meus representantes na Terra. E através da imagem concedida a esse casal, como eles representavam a humanidade, toda a humanidade foi acolhida neles agora como portadores da imagem divina. O John Stott fala que esse é um padrão que vai se repetindo ao longo de todos os Gênesis. Quando que Deus ele chama de Homo Divinus, né? Já existiu o Homo sapiens, mas agora tem o Homo Divinus, aqueles que são portadores da imagem de Deus. Ele fala, olha como isso acontece em Gênesis, né? Que tem um grupo grande e Deus escolhe alguém dentre esse grupo para representar e cumprir um papel especial divino. É o que Deus faz com Abraão em Gênesis 12, é o que Israel vai fazer ao longo da Bíblia, é o que Jesus faz depois com toda a humanidade, né? Então, esse é uma resposta de alguns. Outros vão dar respostas diferentes. Existe um debate. Só para concluir, a ABC2, gente, a gente está colocando aqui as perguntas que o nosso querido Diogo, o querido Bibo pergunta. A ABC2 não tem uma posição oficial entre criação da Terra jovem, da Terra antiga, da inteligente, criação evolucionária. Como a gente dá liberdade para as pessoas, eu não tenho medo de assumir a minha posição. Eu defendo a criação evolutiva, com amor e respeito e convivência, e aprendo com os meus irmãos que pensam diferente que mim. Alguns podem dizer que essa posição é herética. Eu ia encerrar o programa com essa. Não. Só quero apontar... Eu tô tentando, Brasil. Eu tô tentando. Desculpa, Bibo, mas assim, só lembrando o seguinte. Pessoas como N.T. Wright, John Stott, Tim Keller... Tim Keller, né? O famoso pregador do século XX. Spurgeon? Não. Ô, gente. O Billy Graham. Billy Graham, o grande Billy Graham. Todos esses, entre muitos outros, aceitaram a criação evolutiva. Isso, gente, não é para dizer que você tem que aceitar. É só para dizer que diferentes interpretações nesse sentido não deveriam ser fonte de divisão entre a Irmandade. Você pode discordar de mim e achar que eu tô totalmente errado? Claro. Mas não vale a pena me mandar pro inferno por causa disso. Né? Porque senão você quer mandar o Billy Graham pro inferno também, o John Stott, o C.S. Lewis, todos eles defendiam essa posição. O Billy Graham, pelo que eu lembro, ele não defendia essa posição. Ele não via problema. Ele admitia a possibilidade. A possibilidade, exato. Ele admitia a possibilidade, exato. Mas ele deu a entender que, como ele confiava muito no John Stott, exato. Se o John Stott defendia isso, ele estava com o John Stott. Agora, tá? John Stott, Tim Keller, para citar os modernos. O C.S. Lewis. C.S. Lewis. Então, só para colocar o seguinte, gente, você pode ter, e muitos têm, muitas boas motivações teológicas para discordar, e maravilhoso. Mas em vez da gente fazer disso um campo de batalha, por que a gente não faz disso um campo de aprendizado para, como irmãos, servindo uns aos outros, a gente crescer junto? Exato. Muito bom. Bom, eu acho o seguinte, que concordo isso com o Marcelo, não discordo, digamos assim, em nada daquilo que ele colocou. Agora, eu creio que um cristão não tem que necessariamente optar por uma visão dessas. Ótimo. E eu, pessoalmente, não opto por nenhuma delas no sentido de dizer o seguinte, eu sou do time tal, eu visto a camisa disso ou daquilo. Consegui afirmar isso 100%. Por quê? Porque eu sou capaz de fazer, precisamos de um outro podcast para isso, vários já mas de apresentar objeções a cada uma delas.
Entendeu? Todas elas têm um calcanhar de Aquiles, né? Tem, Eu acho tem que isso é a dificuldades. beleza. Isso é a Todas beleza. têm vários. Todas têm várias dificuldades. Então, eu acho que é possível, perfeitamente possível, que você aprecie o debate, a discussão. Agora, existe uma coisa, digamos, fundamental, que aquele padre, que era físico, matemático, que foi o criador, na verdade ele é chamado frequentemente de o pai da teoria do Big Bang, porque ele é o pai mesmo dessa teoria que hoje é conhecida como teoria do Big Bang. Não é? A posição que ele tinha é extremamente interessante. Não obstante ele fosse padre, ele frequentemente fazia questão de separar uma coisa da outra. Uma coisa é eu estudar a origem cosmológica do universo. Outra coisa é eu falar a respeito de criação. A gente confunde, o Joe Polkinghorne chama muito a atenção da gente a esse respeito, a gente confunde muito a discussão a respeito de criação, concentrando-a no início dos tempos, como se Deus tivesse sido um criador cronológico tão somente. E deixa de entender que Deus é um criador ontológico. Deus não foi criador, Deus é criador. Deus é o sustentáculo último de todas as coisas existentes. E tudo está sob a soberania dele. Então, essa discussão a respeito de criação, colocada como início das coisas e concentrada nas discussões dos primeiros capítulos de Gênesis, ela é equivocada, ela é distorcida. Ela é um viés que não faz jus à teologia cristã da criação. Exato. E um ponto interessante também é que esse livro, por exemplo, A Origem, perceba aqui, 4 visões cristãs. Então, por exemplo, o Marcelo falou que é um... como é que a gente se chama? Criação evolutiva. Criação evolutiva. Diferente do evolucionismo, Sim. hein? E esse é o ponto. Já estou te chamando de evolucionista aqui. Não, porque esse é o problema. Não é evolução. Todos nós aqui acreditamos que Deus é que ele é criador. Dos céus e da terra e de tudo que existe, um único criador. É o único. Então, assim, esse é o ponto, né? Aí, cara, como é que tu consegue conciliar a fé cristã com a teoria da evolução? Aí você vai ler o Origem aqui, que vai ter essa posição bem defendida. É isso? Outro livro também, esse aqui eu não li, vocês leram? Maravilhoso. Discutindo a criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. Tem pelo menos 2 livros aqui na Plenitude com preço bacana. Mark Harris é um físico importante, assim, no campo da física, ele é importante, e ele também é formado em teologia com especialização em escrituras em Oxford. Só isso. Só isso. Só isso. Entendeu? E ele está falando sobre... É aquilo que a gente falou naquele meu podcast passado lá, Diogo. A gente precisa ter mais carinho e respeito por irmãos e irmãs crentes, tementes a Deus, mas que leem a Bíblia diferente da gente, sabe? E a gente pode achar que eles estão errados. Podemos, mas entender que há verdade no que eles estão falando, né? Aquilo que a gente falou naquele podcast passado lá. Seria muito legal a gente marcar um podcast para entender, assim, cada visão. Hoje vamos conversar sobre uma visão. Exato. E entender bem Isso essa é legal. visão, o que Ótimo. essa visão traz, o que essa visão fala, para que as pessoas possam também ter a mente esclarecida. Porque a única visão que a gente tem dentro das nossas igrejas é, cara, eu sou criacionista, eu não sou evolucionista. Por quê? Porque Darwin fala como veio do macaco e pronto, e acabou, entendeu? Uma falácia. Inclusive tem um podcast nosso chamado A isso Fé que a de gente Darwin, ouve. que é muito legal. É legal, isso é bem A legal. gente tem um podcast falando A Fé de Darwin, explicando um pouquinho o contexto religioso da teoria da evolução e tal, é bem legal. É isso, acabou? O Roberto responde. Covolan, muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast. Prazer enorme meu. Adorei esse Vivo Covolan estar com soltinho. você, com Obrigado, o foi Joe. uma honra ter vocês aqui. Foi muito Marcelão, tamo together. Até a Sempre, próxima. meu amigo. Obrigado, querido. Isso é uma É honra nóis. conversar Finaliza, com vocês. eu não sei finalizar o teu podcast. bom. Poxa vida, hoje que o cara tá aqui não vai finalizar o podcast. Eu não velho. sei como é que finaliza. Pessoal, e aí, curtiu? Poxa, muito legal, não é? A gente poderia passar discutindo aqui nessa mesa horas sobre esse assunto. Eu não sei nada desse assunto, mas eles Ele sabem. é um assunto complexo. E o que interessa é que eles sabem. Não, o que a gente quer, acho que assim, se você ouviu esse podcast até aqui, parabéns. Primeiro, parabéns. Sim. E talvez você não tenha entendido algumas coisas. Legal, mas isso mostra que você está interessado no assunto. Exato. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos lá em bibotalk.com, se me permite o jabá, Claro. nós temos mais de 55 podcasts com a ABC2 discutindo fé e ciência dos mais variados temas. E outra coisa legal também, se você está estudando psicologia, engenharia, medicina, sei lá o que você está estudando aí, a ABC2 possui um grupo de outros nerds como você dessa área, que são cristãos
E vocês podem se ajudar também em algum dilema que aparecer, alguma dificuldade. Então isso é muito legal também da ABC2, que é um grupo de nerds que gostam da Bíblia e gostam da ciência e discutem a partir. Então tem um grupo para sua área. Se bobear, tem até de moda, tem até de terapia ocupacional. Sim. Tá? Deve ter algum Se grupo. você quiser. Cara, tem uma variedade enorme de grupos e de temas lá na ABC2. Então, se você aguentou até aqui mesmo sem entender muita coisa, é isso. Vai lá ouvir os podcasts do Bibotalk com a ABC2. Digita aí, ó. BTcast ABC2. Você vai achar no Google, você vai achar no YouTube, no Spotify, por aí vai. E um livro, gente, pra uma galera que tá como assim, pô, eu quero ler mais. Esse livro da criação, acho que é um bom ponto de partida, né? Maravilhoso. É um bom ponto de partida para você começar a desatar alguns nós aí. É isso então. É isso. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Se gostou, dá aquele joinha. Se não gostou, obrigado. Curte mesmo assim. Curte mesmo assim.